Que o meu Deus abençoe todos e todas neste dia, nesta manhã. E eu convido vocês para sentarem, para ficarem confortáveis no lugar onde vocês vão hoje ouvir a meditação. Hoje vamos estar muito atentos na meditação da palavra do Senhor, para falar de Deus, para falar da Bíblia. Vamos falar do Senhor, que é o mais maravilhoso que temos nós, os seres humanos. E falemos do nosso Deus com todo o nosso coração. Então, eu tinha dito para vocês semana passada que íamos estar falando de um assunto muito formoso ao respeito da obra do Espírito Santo. Nós estivemos lendo sobre a obra do Espírito Santo, primeiro ao respeito da promessa do Espírito Santo e depois ao respeito da obra do Espírito Santo. E é isso que hoje nós vamos aprofundar, vamos estarmos tirando todas as dúvidas e vamos estar desfrutando da palavra do nosso Deus. Mas antes, vamos cantar ao Senhor outro hino. Vamos cantar outro hino para o Senhor com os nossos instrumentos. Cada um de vocês tem um instrumento. E aqui, com os nossos instrumentos, com as nossas gargantas, nós vamos cantar para o nosso Deus. E dizemos para o Senhor que Ele merece tudo, que os louvores são para Ele, a honra é para Deus. Que toda vez que nós abrimos os nossos olhos de manhã, antes de levantarmos, nós abrimos os olhos e dizemos mais um dia de vida que Deus está me dando, a honra seja para Ele. Então vamos estar cantando o hino 61, que tem o título de O Consolador, que significa o Espírito Santo. Então diz, o Consolador tem vindo. Ou o Espírito Santo tem vindo. Então vamos cantar para honrar o nosso Deus. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Oh grande eterno amor, mi lengua de
débiles para poder hablar del don que recibí. Al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. A glória seja para o nosso Deus. Me desculpem vocês os erros que tenhamos feito, mas nós o fazemos com todo o coração para o nosso Deus. O louvor seja para Ele, então obrigada para vocês por estarem hoje lá, atentos para ouvirem o ensinamento do Senhor. Mas antes, do jeito que o hino que estamos cantando dizia, falando de uma promessa do Senhor, de uma promessa que Deus fez para o homem, lá quando diz o homem, está se referindo aos homens e às mulheres, porque a palavra homem é genérica, e diz que Deus se manifestou para o homem, Deus fez o homem, Adão, mas lá ele fez a mulher também. Então Deus fez o homem e a mulher, mas sempre que está se referindo que Deus fez o homem, que Deus abençoou o homem, está se referindo a homens e mulheres também. Está incluindo também as mulheres. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez grandes promessas do seu poder, do seu Espírito Santo, da sua manifestação. E nos primeiros livros de Moisés, nós encontramos quando o Senhor falou para Abraão, falou para os patriarcas, falou para todas aquelas pessoas e disse que Deus ia estar falando ao homem e à mulher, que ele ia estar se manifestando para os seres humanos. E ia estar falando com eles por profecia, por sonhos e por visões. Desse jeito foi a promessa que Deus fez para a sua criação, para as suas criaturas. É desse jeito que, no decorrer da Bíblia, ao longo da Bíblia, Deus se manifestou, dando sonhos para muitos, dando visões, como quando Jacó viu uma visão que dizia que ele estava vendo uma escada que subia até o céu e que anjos de Deus subiam e desciam dela. Sonhos, como quando Deus deu esses sonhos para José, quando ele se sonhou que tinha 12 estrelas e que 11 delas estavam se ajoelhando para ele. E desse jeito, sucessivamente, na Bíblia toda, nós achamos que Deus falou com o homem e a mulher em sonhos e visões e pelas profecias. Deus colocou os seus profetas também para falar com os seres humanos, para ensinar para eles o caminho que leva para a vida eterna, para ensinar para eles o caminho da perfeição, para que eles vivessem uma vida reta e perfeita diante de Deus, que era o que Deus queria, foi o que Deus quis sempre, que os homens, ou a criação, ou os seres humanos louvassem Ele, glorificassem Ele. Foi desse jeito que Deus fez essas promessas maravilhosas, e nos profetas nós achamos que o Senhor dizia que para os últimos dias, para o futuro, Ele ia estar mandando o seu Espírito Santo para ensinar para as pessoas, e que era Deus mesmo quem ia estar com cada homem e cada mulher ensinando o seu caminho. Que para cada um ele ia dar o Espírito Santo, e essas promessas nós achamos, e desse jeito se passaram as gerações, passaram muitos anos até o Senhor Jesus Cristo chegar, e ele começou também a pregar de novo, ensinar a lei de Moisés, praticar ela e ensinar também para conseguir dar as suas promessas futuras. E entre aquelas promessas, ele falava do Consolador, assuntos que nós já vimos em momentos anteriores, onde Deus tinha prometido o Consolador, que ele viria, que estaria com as pessoas para sempre. Ele não disse que por
100 anos ou 200 anos, ele disse que para sempre o Espírito Santo ia estar lá com os discípulos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com aquele discipulado, com aquelas pessoas que iriam se converter ao Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ia estar fazendo maravilhas, obras, milagres, que ele ia estar usando homens e mulheres para esse trabalho tão importante. É desse jeito que o Senhor Jesus Cristo cumpriu, e nós já vimos em alguns momentos os cumprimentos da promessa dele. E eu dizia para vocês também que tem muitas pessoas, e eu conheço muitas pessoas, muitas denominações, outros grupos de cristãos que dizem que eles buscam e eles leem a Bíblia, que eles oram, eles louvam a Deus. Eu conheço esses grupos de cristãos, mas eu vejo que eles não têm a manifestação do Espírito Santo. Eu vejo que está fazendo falta para eles que Deus fale com eles, porque Deus fala e as pessoas dizem, mas como é que Deus fala? Isso não pode ser, isso é incrível, isso não é real que uma pessoa, não é correto que um ser humano tenha o Espírito de Deus e que Deus possa falar por um homem ou por uma mulher. Isso não pode ser, porque todos somos pecadores. É isso que eu ouço das pessoas. Mas hoje vamos estar falando, porque da outra vez nós lemos alguns versos da Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu mandar o Espírito Santo e aconteceu desse jeito. As pessoas foram cheias do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, elas receberam o Espírito Santo, falaram em novas línguas, profetizaram. E isso foi promessa do Senhor Jesus Cristo que ele fez antes de subir para o céu. Ele disse para os seus apóstolos que eles ficassem quietinhos em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo e revestisse eles com o poder do alto. E foi assim que eles obedeceram, e aconteceu o dia de Pentecostes, que é uma festa dos judeus. Veio o Espírito Santo e diz que ele pousou em cada homem e em cada mulher, e eles começaram a falar em línguas e profetizaram. Eu vou te dizer. Então, essas são as promessas que Deus tem feito desde o começo, desde que ele fez o homem. E Deus diz que ele fala, e é por causa disso que nós, nas nossas congregações, nós dizemos que na nossa congregação, Deus fala. E as pessoas acham estranho, acham que é uma coisa esquisita, acham que é uma coisa inacreditável, dizendo que como que é que Deus fala, e às vezes fica difícil para nós explicar para as pessoas, olha, é desse jeito ou do outro. É melhor nós dizermos, vai na minha igreja, vai na congregação, e quando você viva a experiência de receber o dom da profecia, então você vai conseguir dizer e compreender, e então você vai conseguir formar um critério a respeito disso. Então, é o único que nós podemos fazer, mas como eu tinha prometido para vocês, para todas essas pessoas que nas suas igrejas o Espírito Santo não se manifesta, eu disse que eu ia dar a fórmula ou a receita para vocês, para que vocês recebam, não é? Para que vocês recebam o que nós estamos vivendo, o que nós estamos desfrutando. Então, hoje vamos dar essa receita e vamos ler ela na Bíblia, porque ela está na Bíblia. Então, o que vocês têm que fazer é dispor o coração. Vocês que talvez tem muitos que estão se congregando em outras igrejas, em outros lugares, em outras denominações, como se chame, denominações cristãs, como vocês quiserem chamar, porque vocês dizem, nós lemos a Bíblia. Mas eu quero então que vocês abram a sua Bíblia na receita, na fórmula, para que Deus fale com vocês. E não se esqueçam que é por sonhos, ou por visões, ou por profecias. Por revelações, é como Deus fala com os seres humanos. Então, você não duvide. Por que você vai duvidar? Se Deus tem poder, se Ele falou desde o começo, porque quando vocês leem a Bíblia, vocês percebem e acham todos os exemplos e as manifestações de quando Deus falava com as pessoas e isso se cumpria. E hoje em dia também se cumpre tudo na nossa igreja, nós já levamos na nossa congregação, desde que Deus ordenou que nós formássemos uma congregação para que o Espírito Santo se manifestasse entre nós já levamos uns
uns 50 anos, mais ou menos, e nós temos visto a mão de Deus, os prodígios, os milagres, nós temos visto a manifestação de Deus, nós temos visto que Deus fala pela profecia e isso se cumpriu. Então, nós não podemos duvidar, nem ser egoístas. Então, vocês, eu acho que também vão receber, se vocês tiverem o coração humilde, simples, para aceitar a palavra de Deus, para ouvir as coisas do Senhor. Então, o Senhor também vai dar para vocês e vai provar que Ele quer dar para todo aquele que pede, que deseja, que anseia. O Senhor dizia: aquele que chama, lhe será aberto, e aquele que pede, receberá. Então, temos que pedir. Você dispõe o seu coração para que Deus entre no seu coração, para que o Espírito Santo venha na sua vida e se manifeste. É isso, deixar o orgulho, a arrogância, a rebeldia, deixar o fanatismo de lado, tirar esse coração fechado de pedra e ter um coração de carne disposto para o nosso Deus. Uma vez que nós estejamos lendo esses versos que nós vamos estar lendo em João, no Evangelho de João, então aqui no capítulo 16, abram vocês rapidamente, desse jeito, o Evangelho de João, capítulo 16, que diz, no verso 7, 8 e o 13, diz o Senhor Jesus Cristo aqui, eu estou novamente falando daquilo que nós tínhamos ensinado, mas é para que consigamos nos localizar no contexto, diz o verso 7. Mas eu vos digo a verdade, estava falando o Senhor Jesus, ele estava falando para os seus apóstolos, ele estava dizendo, eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei o Espírito Santo. Como eu disse, nós estamos repetindo algo que tínhamos ensinado e o Senhor dizia para eles, e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vamos passar ao verso 13 que diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido, e vos fará saber as coisas que hão de vir. Então diz que o Espírito Santo, que quando ele viesse nas nossas vidas, naquele tempo ele falou para os apóstolos, esperem até o Espírito Santo vir, porque quando ele vier, ele vai lembrar para vocês e vai falar com vocês tudo o que eu já tenho ensinado e além disso, vai ensinar para você mais coisas e ele vai vos guiar, diz, ele vos guiará a toda a verdade, porque não é somente o que está escrito aqui na Bíblia, o que nós temos de Bíblia é uma parte muito pequena, somente para que nós possamos entender ou tenhamos uma luz do que é Deus, de quem é Deus ou o que nós como seres humanos estamos fazendo, para onde nós vamos ir. O Espírito Santo tem sido o encarregado de continuar ensinando a doutrina e desse jeito ele tem feito. Porque depois que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e diz que daí para frente os apóstolos começaram a receber a revelação do Espírito de Deus, a doutrina do Evangelho, como que eles tinham que pregar, o que isso significava ou aquilo. O apóstolo Paulo testificava que ele esteve no deserto uns 2 anos e que lá o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ensinou o Evangelho para ele. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo estava certo quando ele disse que o Espírito viria e iria guiar eles a toda a verdade. Então, vamos passar agora, depois que estivemos aqui relembrando a promessa do Senhor Jesus Cristo, agora vamos passar para a receita, para a fórmula que vocês devem aprender e abrir o coração e ter o coração disposto e pedir para Deus que dê para vocês também essas experiências maravilhosas para que vocês já não duvidem e vocês desfrutem e vocês se sintam verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês se sintam verdadeiros cristãos. Então aqui estão as fórmulas e as receitas dessas promessas do Espírito Santo e dessa obra
obra do Espírito Santo, dessa manifestação. Nós vamos abrir em 1 de Coríntios, a manifestação do Espírito Santo. Eu sei que para os irmãos e as irmãs que já se congregam na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, eles já conhecem essa doutrina toda. Eles já conhecem toda essa verdade, mas hoje eu estou falando disso, talvez reforçando o ensinamento para que todos os meus irmãos e as minhas irmãs virem mestres e mestras da palavra do Senhor. Então, nenhum conhecimento é demais, mas também estes ensinamentos são para todos aqueles que perguntam como que nós fazemos para ter umas 1.200 igrejas no mundo, em mais de 60 países, e como nós fazemos para controlar elas, para que todos estejam unidos e não tenham divisões entre eles, discussões, que não tenham conflitos e que cada um se separa e um grupinho vai para um lado, para um canto, e eles fazem outra igreja, e depois outro grupo vai para o outro lado porque não gostou do que o pastor pregou, ou ficou chateado pelo que a esposa do pastor fez, ou porque os crentes não fizeram do jeito que ele queria. Então eles ficam bravos e formam conflitos e divisões e discussões, e cada um vai para um canto com os seus grupos para fazer outras igrejas, para formar outras igrejas. Então, eles acabam levando como um negócio, e Deus não gosta dessas coisas. Deus quer que todas as pessoas, todos os homens e mulheres que estejam se congregando como um só no Senhor sejam unidos. Mas quem une? O Espírito Santo é quem une. Não são as pessoas, nem a capacidade dos seres humanos. Mesmo que uma pessoa tiver formação e uma capacidade grande de convencer, de falar, mesmo que tenha tudo isso, não tem a capacidade de unir as pessoas, de dar unidade para os corações das pessoas, a forma conceitual de cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu jeito, os seus critérios, ela tem os seus próprios conceitos. Então, que ser humano vai conseguir controlar e convencer todos e converter eles em um só, num conceito só, para que eles tenham um critério só, para que eles tenham um só jeito de pensar? Isso é impossível, é muito difícil. Mas somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador que o Senhor Jesus Cristo mandou na Terra, para que estivesse com todos os crentes, ou os discípulos, ou os seguidores de Cristo Jesus no seu evangelho verdadeiro, para que eles fossem guiados, orientados e apoiados pelo Espírito do Senhor, para que houvesse essa unidade do Espírito, para que possa se dizer um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Evangelho. É isso o Espírito Santo. Por causa disso, nós temos que nos deixarmos guiar pelo Espírito do Senhor. Nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus. Vamos parar de ser ambiciosos. Vamos parar de ser materialistas, de só pensar em nós, com egoísmo, com orgulho, querendo posições, cargos altos, desejando aparecer. Vamos parar com essas coisas, porque se nós procuramos nos mostrar, nunca vamos ser nada. Vamos esperar e deixar que seja Deus quem nos guie, que Ele nos administre, que Ele dê para nós. E Deus dá para quem Ele acha que merece. Então, o único que nós podemos fazer é dispor o nosso coração com humildade e simplicidade para Deus e com sinceridade e amor para Deus, para que Ele faça em nós esses milagres maravilhosos, porque é Deus quem se encarrega dessa unidade dos crentes, de todas as congregações. Então, é essa a resposta que eu dou para aqueles que me perguntam como é que vocês fazem para administrar tantos pastores. Já temos uns 5.000, 6.000 pastores no mundo. Como é que se faz para administrar 6.000 pastores? Eu nem sequer conseguiria administrar 5 pastores, eu acho, porque aqueles 5 vão ter um jeito de pensar diferente, cada um pensa e eles não vão se submeter a mim.
Mas e 5 mil? Muito menos. Mas vocês sabem o que? É que nós não somos quem administramos as pessoas, quem guiamos elas, nem submetemos ninguém. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a promessa de Deus, a promessa do Espírito, o que Deus disse. Eu vou falar por sonhos, visões, profecia, por revelações. Eu vou estar com eles lá. O Espírito Santo vai estar com nós para sempre. Então, é o que eu quero que vocês compreendam e entendam no dia de hoje. Isso faz parte dessa fórmula, dessa receita maravilhosa para que nós possamos dizer que estamos unidos. É tão lindo ver as 1.200 igrejas, mais ou menos, que temos nos mais de 60 países. Quando eles me contam, eles me escrevem e contam para mim, o Espírito Santo falou comigo aqui no Japão, ou nas Filipinas, ou na Tailândia. O Espírito Santo falou comigo. O Deus me deu um sonho e me disse que eu fizesse desse jeito. Eu estava orando e o Senhor me deu uma visão. E eu vi o Senhor e o Senhor me falou e me disse que eu fizesse isso e aquilo. Que formoso é! E desse jeito, e o Senhor me diz que eu continue em frente e que eu continue firme, porque Ele vai estar me dando. Então, todas as pessoas estão lá unidas, porque o Espírito de Deus é quem une. O Espírito de Deus é quem tira os conflitos, as ambições, o desejo de se mostrar, o orgulho, a arrogância. Tudo aquilo, Deus é quem tira. Então, Deus começa a reinar. É isso que nós queremos, que Deus reine nas nossas vidas, nos nossos corações, em nível mundial. E que Deus nos liberte e tire de nós essa tendência pecaminosa. Que Ele nos liberte de tantas maldades que estão ao redor do mundo. Olhem quantos problemas, conflitos, bruxarias, por exemplo, tanta bruxaria, tanta feitiçaria que tem no mundo inteiro, por todo lugar. Tem muita bruxaria e feitiçaria e isso produz doenças físicas, produz doenças psíquicas, produz doenças mentais. As pessoas viram loucas, elas não conseguem ter coordenação e elas começam a sofrer e elas começam a fazer sofrer aqueles que estão ao seu redor. Então as pessoas estão sofrendo muito e todas essas coisas que acontecem, as incompreensões nos lares, a violência familiar, as mulheres, mães solteiras sofrendo com os seus filhos, o abandono do pai dos seus filhos que virou irresponsável, porque ele virou dependente químico, porque ele se encheu de espíritos maus, porque teve alguma bruxaria, e esses espíritos não deixam ele ser responsável para ele amar a família dele, cuidar deles, e nós vemos muitas pessoas sofrendo desse jeito no mundo, sozinhos, de muitas doenças, muitas dores. Nós vemos tudo isso no mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm a Deus, porque elas não têm o Espírito de Deus na sua alma, para que Deus esteja aí perto deles, fale com eles, console eles, faça milagres para eles, cure eles. Então precisamos de Deus, precisamos que Deus se manifeste, e nós, na nossa congregação, Deus está se manifestando, mas nós somos muito poucos em comparação de todos os milhares e milhares de pessoas que tem no mundo. Somos muito poucos e não conseguimos evangelizar e espalhar para todas as pessoas do que Deus nos deu. É impossível. Então, Deus quer que esses milhares de pessoas no mundo ouçam e se convirtam e leiam a Bíblia e peçam para Deus e falem: Deus, eu também quero desfrutar disso. Eu também quero ser um filho ou uma filha tua, que tu faças comigo esses milagres, essas maravilhas, essas bênçãos, esses prodígios que eu vejo na Bíblia.
que faças na minha vida, na vida da minha família, na vida das minhas amizades, que eu vejo que eles sofrem. Então é isso que é dispor o coração, ser humildes, simples e retos com Deus, porque é o único jeito de ter unidade. Então eu também estava respondendo para aqueles que me perguntam como é que vocês fazem para administrar pastores em nível mundial, mas não somos nós quem administra eles, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo quem nos administra e tem todos nós juntos e nós nos amamos, porque é o que Deus nos dá. E o que Deus tem falado? O que Deus tem te revelado? Eu também vi aqui, Deus também revelou, e Deus revelou lá na China e na África, no Japão, e o mesmo que deu para aqueles irmãos, sem olhar para raça nem idioma, do mesmo jeito Deus está fazendo o mesmo conosco, nos abençoando do mesmo jeito. Mas nós desejamos que todos conheçam essa verdade, que todos conheçam a Deus, que todos saibam que Deus fala para o homem, que Deus fala hoje e amanhã e sempre, e que Deus tem falado desde a antiguidade, Ele sempre falou com o homem. E Ele continua falando, e nós queremos que as pessoas entendam isso. Então, vamos estar abrindo em 1 de Coríntios 12, os dons espirituais. Então, os dons espirituais, nós já falamos da promessa que Deus fez ao respeito do Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo. Agora, vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, os dons, para o que servem, o que são os dons. E aqui em 1 de Coríntios 12, vamos estar lendo rapidamente do 7 ao 10, do verso 7 ao verso 10, que diz assim... Diz o apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja de Corinto, falando para eles ao respeito dos dons espirituais. No primeiro verso diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto ao conhecimento dos dons espirituais. Eu não quero que vocês ignorem que existem os dons espirituais. E depois que ele faz esta breve introdução, o apóstolo diz então que o Espírito Santo é quem tem convencido o homem e as pessoas de que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. E diz que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios na igreja e diversidade de atividades, e que é Deus, um só, fazendo todos esses trabalhos. O Senhor Jesus Cristo, o Pai, diz que eles têm as funções deles, mas que realmente é um só Deus. E diz no verso 7, mas a cada ser humano dos que estão se congregando, daqueles que são igreja, daqueles que têm disposto o seu coração para Deus, diz que, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um em proveito comum, em proveito da sua vida espiritual, da vida espiritual de cada homem e cada mulher que recebe um dom. Diz que é para proveito comum, que Deus dá um dom para eles. Diz, porque a uns é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, ele dá para ele a palavra de conhecimento. Então, a ciência, o conhecimento, entender as coisas de Deus para conseguir falar, para conseguir pregar e para conseguir ensinar. Então, dá para ele esse conhecimento. E no 9 diz, a outro é dado o dom de fé. Então, se ele dá o dom de fé para essa pessoa, ela consegue fazer muitos milagres e consegue fazer eles no nome do Senhor Jesus Cristo. E como ela tem aquele dom de fé, então as pessoas poderão dizer, como é que Deus usa esse homem, essa mulher? Olha os milagres que ele faz. E Deus, por que não faz isso comigo? Porque eu também vou fazer a mesma coisa e não consigo. É porque Deus deu para ele aquele dom. E para você, com certeza, Deus vai dar outro dom. Porque diz que haverá dons de cura.
Diz, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Então, quando ele dá o dom de cura para a pessoa, acontece que seja um homem, uma mulher, um irmão, que tenha o dom de cura, quando ele vai orar por uma pessoa, vai impor as mãos na pessoa, a pessoa fica curada da doença que ela tiver, porque Deus deu para aquela pessoa, para ele ou ela, aquele dom de cura. Então, Deus faz hoje esse tipo de coisas. Deus não morreu. Ele continua sendo o mesmo, porque é que as pessoas e as outras denominações, elas se enrolam, elas se acorrentam dizendo, não, é que isso foi para o começo, para os antigos, para a igreja primitiva que Deus deu para os apóstolos, mas hoje não. Saibam que vocês estão enganando os outros. Abram os olhos e não se deixem enganar do seu próprio conhecimento falso. Abram os olhos, leiam a Bíblia e vejam o que eu estou ensinando para vocês, que eu estou dando a fórmula, a receita para que vocês entendam por que a nossa igreja, nós estamos no mundo inteiro quase, porque já nos 102 países temos grupos e a igreja é formalmente estabelecida em uns 60. E as pessoas estão felizes e contentes recebendo os dons espirituais e Deus se manifestando com os milagres e os sinais e todas aquelas maravilhas. Nestes dias, Deus tem feito cura de coronavírus para muitas pessoas ele tem curado de câncer, ele tem livrado da morte para muitos que ainda não querem morrer, então Deus tem dado para eles outra oportunidade de vida e desse jeito Deus tem feito muitas coisas. Então, vocês não fiquem cegos, abram os olhos e peçam para Deus. Eu quero, Senhor, eu também quero. E Deus vai dar para vocês, porque Deus é um Deus de todos, Ele vai. Então diz aqui que nós estamos falando dos dons espirituais, para que fique claro para vocês. E aqui diz, a outro, ele dá o dom de efetuar milagres. Nós temos visto isso na nossa igreja. Nós conhecemos o que é aquele dom de fazer milagres. Nós temos visto como Deus usa pessoas para fazer milagres. E diz que a outro dá o dom da profecia. E eu conto para vocês que na nossa igreja tem muito dom da profecia. E as pessoas entram na igreja, aqueles que vão pela primeira vez, e o Senhor, uma irmã que tem o dom da profecia, ou um irmão que tem o dom, impõe mãos nela e dá profecia para ela. E essa pessoa chora, porque Deus falou para ela o segredo do seu coração, falou da sua vida privada. E essa pessoa chora porque Deus quebranta ela e diz, Deus está aqui com vocês, Deus está aqui nessa igreja, porque Ele falou para mim tudo o que eu tinha em segredo e ninguém sabia, só eu. E agora eu me sinto liberta, porque eu sinto que tirei de mim um peso das costas. Eu tinha tristeza e amargura na minha alma e tudo aquilo sumiu. Eu me sinto com paz, eu me sinto liberta, eu me sinto feliz, me sinto alegre. Eu quero continuar vindo nessa igreja, eu quero continuar me congregando aqui. É isso que as pessoas falam depois que recebem a profecia, porque não é somente, como dizem algumas denominações cristãs que diz que leem a Bíblia e elas têm a coragem de nos julgar e dizer que nós somos bruxos, que nós somos endemoniados e que temos espíritos enganosos de adivinhação. Então, eu recomendo que as pessoas cuidem da língua delas e que pensem para falar e pensem bem, porque Deus está ouvindo e vendo todos, e quem blasfemar, Deus vai castigar fortemente. Então é melhor não falar. Quando você não conhece de alguma coisa, quando você não sabe dos fatos, não julgue nem fale sem pensar, mas fale bem. Primeiro eu vou investigar, depois de eu investigar eu vou julgar, mas por enquanto não vou falar nada. É melhor não pecar, é melhor que você não peque, porque às vezes nós falamos sem pensar e acabamos pecando diante de Deus. Isso tem acontecido. Não obstante, tem muitas pessoas que têm vindo na nossa congregação e elas têm achado aqui essa paz e essa mudança de vida. Saibam que uma pessoa vai onde espiritistas, bruxos, cartomantes, mãe de santo, para pedir que faça uma bruxaria, para ver o seu futuro, se ela vai ter dinheiro, se vai ser bom ou ruim alguma coisa, mas acontece que ela pode ser enganada lá.
e ela não tem paz nem liberdade, uma pessoa que sofre, que tem muita amargura, que tem desejo de tirar a sua própria vida, porque o diabo não dá paz, ele não dá felicidade, ele não dá alegria, mas Deus dá. E quando as pessoas vêm na igreja e o Espírito Santo fala com elas por meio do dom da profecia, pela imposição das mãos de alguém, então Deus liberta aquela pessoa e dá paz e alegria e felicidade para ela e a pessoa muda de pensamento. Eu me lembro que uma pessoa veio na nossa igreja pela primeira vez e ela tinha problemas, conflitos com o esposo dela, mas ela não disse nada. Ela veio muito amargurada e triste e oramos por ela e deram profecia para ela e o Espírito Santo disse para ela: não se separa do seu esposo, não peça o divórcio para ele, tenha paciência com ele porque ele ama você. Ele ama você e você tem que ter paciência e não se preocupe, porque eu vou ajudar você, o Espírito Santo disse para ela. E essa pessoa saiu feliz, dizendo: é verdade, é que meu esposo me traiu e eu não conseguia perdoar ele, e eu já ia pedir o divórcio para ele, e eu me sentia muito triste, amargurada e abandonada, mas agora com o que a profecia falou para mim, o que Deus falou para mim, eu vou embora feliz, porque me disse que meu esposo me amava, e isso me faz muito feliz. E essa mulher foi e teve paciência, como Deus disse para ela, e o lar dela ficou arrumado e o esposo dela ficou com ela até a morte. Até a morte eu falo porque eu fiquei sabendo que uns 4 ou 5 anos depois dessa experiência que ela teve, o esposo dela morreu, mas eles ficaram juntos e felizes até o fim. Então, Deus dá a felicidade. O diabo não dá a felicidade. Então, por que vão dizer que nós somos o diabo ou que somos demônios? Claro que não. O que nós fazemos na nossa igreja é dar paz para as pessoas e Deus fala para elas e dá a felicidade, a tranquilidade, a liberdade para elas, tira o desejo de se suicidar e elas têm uma boa mudança de vida. É isso que o nosso Deus faz. É por causa disso que nós estamos aqui com esse Deus verdadeiro que fala. Deus fala hoje. E aqui, continuemos com os dons espirituais. E diz que quando ele dá os dons espirituais para uma pessoa, entre o dom da profecia, que era o que nós estávamos lendo, diz que há outro, a profecia, diz que há outro, dá o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é conhecer se fizeram uma bruxaria para você ou feitiçaria. Então, esse discernimento, esse dom de discernimento que Deus dá para aquela pessoa descobre que você tem espíritos ruins no seu corpo que estão te prejudicando e fazem você infeliz. Então, ela diz: vem cá, eu vou impor mãos em você para que Deus te liberte daqueles espíritos que te perturbam, não te deixam dormir, não te deixam em paz, porque você tem uma bruxaria. Então, é esse o dom de discernimento, conseguir distinguir o comportamento, distinguir o que tem de errado com você, para que essa pessoa, para que você fique livre de tudo aquilo. É esse o dom de discernimento. E diz que a outro, ele dá o dom de diversidade de língua, de falar muitas línguas, ou dialetos, ou idiomas. Mas esses idiomas não são aqueles que nós conhecemos de francês, alemão, inglês, holandês, italiano, português. Não são aqueles idiomas. São umas línguas angelicais que ninguém consegue entender. Um homem ou uma mulher, os irmãos da igreja têm recebido muito esse dom de línguas. Eles falam em línguas, mas a pessoa não entende o que ela está falando porque são línguas angelicais. Mas o Espírito Santo está permitindo que a pessoa se sinta feliz, liberta, alegre, louvando para Deus. E além disso, o Espírito Santo está louvando para Deus no meio dessas línguas, desse dialeto. Deus entende. Porque esse louvor é para Deus. Mas por que Deus o faz? Porque o coração dessa pessoa estava disposto e por causa disso Deus deu o dom para ela. E ela fala em línguas para louvar e glorificar a Deus. E a outro diz que dá o dom de interpretação das línguas. E aqui diz que todos esses dons o Espírito Santo dá para cada homem e cada mulher na igreja, particularmente para cada um. Deus dá o que Deus quiser dar para eles. Para uma pessoa, Deus pode dar muitos dons.
Para outro, ele pode dar um dom ou 2 dons. Isso é como Deus quiser. Mas essa é a manifestação que nós temos aqui na nossa congregação. Vamos passar aqui em 1 de Coríntios 14, no capítulo 14. A manifestação, aqui eu estou lendo para vocês a receita, a fórmula. E como eu disse, os irmãos da igreja, vocês já têm a doutrina, vocês já têm o conhecimento. Ainda mais, vocês vivem as experiências. Mas eu quero que vocês aprendam também para que consigam ensinar para outras pessoas. Porque vocês vivem as experiências, mas às vezes vocês não sabem como ensinar. Então, por causa disso, estamos aqui fazendo uma revisão disso. Mas como eu sei que tem muitas pessoas que não são da nossa congregação e estão ouvindo, então eu estou te dando a receita e a fórmula para que vocês também, do jeito que nós estamos desfrutando da presença do nosso Deus, desfrutando desses maravilhosos dons do Espírito Santo, vocês também consigam desfrutar. Porque vocês também, se vocês dispõem o coração, vão desfrutar desses maravilhosos dons. E que formoso vai ser o dia que vocês me procurem e me contem, Deus me deu esses dons maravilhosos e eu estou aqui para servir para Deus de coração. Que formoso isso ia ser. E diz aqui no capítulo 14 que vamos estar lendo, talvez não vamos conseguir ler todos os versos que eu tenho aqui, mas uma coisa mais importante que diz: procurai alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, especialmente que profetizeis, diz. Procurai alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, mas especialmente que profetizeis, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas, no entanto, aquele que profetiza diz que é melhor profetizar do que falar em línguas na congregação, na assembleia, diz. E o que profetiza fala aos homens, fala aos homens, do mesmo jeito que quando vem pela primeira vez uma pessoa, seja mulher ou homem, e chega pela primeira vez aqui na nossa congregação, e oram por ela, e Deus diz para ela, por exemplo, uma vez entrou uma mulher. E ela chegou, foi pela primeira vez que ela estava vindo, e impuseram as mãos para ela, e o Espírito Santo disse: e isso que você vai fazer, não faz. Toma cuidado para não fazer o que você queria fazer, porque o que tem no seu ventre é um varão, e esse varão vai ser quem vai te ajudar na tua vida, porque você vai estar sozinha, mas ele vai te cuidar. E ela ficou surpresa. Ela começou a chorar e ficou surpresa. Ela falou... Era a primeira vez, e ela disse: ninguém me conhece aqui, e eu ia ir amanhã, exatamente. Eu ia ir num lugar onde iam me fazer um aborto, porque eu estou grávida, e eu ia abortar o meu filho. E nem sequer sabia que era um menino, porque diz que ela só tinha 1 mês e meio, 2 meses de gravidez. Então ela disse: então agora eu não vou abortar, porque aqui Deus está me dizendo que eu não faça. E ela obedeceu. E ela não fez isso de abortar o filho dela, mas ela continuou vindo na nossa congregação porque ela gostou muito, porque ela ficou apaixonada que Deus tivesse falado para ela essas coisas, e ela continuou, e eu comecei a olhar a vida dela no final, e realmente ela teve o filho dela homem, e ele cresceu. E realmente ela foi abandonada pelo companheiro dela, mas o filho dela foi quem cuidou por ela sempre. Ela já morreu até, mas o filho dela cuidou dela a vida toda. Ele era quem ficava atento para dar para ela tudo o que ela precisava. E que formoso que é o dom da profecia isso aí. É isso que diz aqui, que é melhor profetizar, porque aquele que profetiza fala aos homens para a edificação. Diz que serve para edificação, para exortação, ou ensinar para a pessoa o caminho reto que ela tem que seguir, e para consolação.
para consolação, como essa mulher foi consolada. Ela se sentiu ruim, porque ela era uma mãe solteira e ela disse, como que eu vou ficar grávida com um filho? Eu vou abortar, não pode ser. Mas o Senhor consolou ela e disse para ela, não faz, porque é um filho menino que você vai ter e vai ser ele quem vai te apoiar e vai te sustentar na tua vida. Isso é uma consolação, você não vai estar sozinha, nada vai te fazer falta na tua vida, você vai ter Ele. Isso é uma consolação que o Espírito Santo faz e diz que a profecia é para isso, para edificar, exortar e consolar. Edificar como? Essa mulher ficou edificada na sua vida espiritual, porque essa mulher disse, de agora em diante eu virei nessa igreja, eu vou ficar nessa igreja. Isso se chama edificar? Ela mudou de opinião, ela se afastou do mal, ela se afastou do pecado e ela começou a viver uma vida nova, uma vida reta no Senhor. Ela começou a ter felicidade e gozo na sua alma, isso que se chama edificação. Então diz, a edificação e a exortação que o Senhor deu para ela foi, não faz isso que você quer fazer, não faz, eu vou te mostrar uma coisa melhor e vou te ensinar que esse ser vai ser a tua bênção e nada vai te fazer falta por causa dele. Aí o Senhor estava exortando ela, e depois a consolação, porque realmente ela ficou sabendo o futuro dela, como ia ficar, que ela não ia morrer de fome e ela não ia ficar sozinha, porque o filho dela era quem ia cuidar dela. Isso é a profecia. Quem profetiza, aqui no verso 3, em 1 de Coríntios 14, 3, e o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. Bem, então diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a toda a igreja. Isso é verdade. O dom da profecia é para a edificação da igreja toda. Então acontece que, por causa disso, quando vocês dizem ou perguntam, como é que vocês fazem para administrar tantos pastores e que eles obedeçam vocês, que eles se sujeitem? Porque eu tenho uma igreja de 400 pessoas e eu não consigo fazer que eles me obedeçam, que eles me ouçam, e eles acabam fazendo umas divisões e uns conflitos enormes. Eles vão embora, eles fazem igrejas deles mesmos e eles fazem grupos para ficarem rebeldes contra mim. Às vezes, pregadores me contam isso, de uma igreja X, um pastor me contou isso e me perguntava como é que vocês fazem. Então aqui eu estou te dando a receita, a fórmula é o Espírito Santo. E diz que a profecia serve para edificar, aqui no verso 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza, que é o mais importante, edifica a igreja. Porque se aqui na igreja tem 1.000 ou 2.000 pessoas, então, se tem um grupinho, talvez uma pessoa rebelde, nécia, que quer se afastar e não quer se submeter à vontade de Deus, então começa a falar com um e o outro e formar um grupinho para ver quem fica com ele para ir embora da igreja, para fazer uma rebelião, para formar uma rebelião. O que o Espírito Santo faz com a profecia? Eles, lá no segredo deles, estão fazendo o grupinho deles e dizendo, vamos fazer isso e aquilo, porque o pastor, porque aquilo, porque o outro. E vamos ficar rebeldes e vamos ir para outro lugar e não vamos voltar aqui, vamos fazer a nossa própria igreja. E quando eles estavam fazendo os planos deles, chega o Espírito Santo, chega o dom da profecia e impõe as mãos para eles, e ninguém sabe que eles estão fazendo isso, e Deus faz um chamado de atenção para eles, e pergunta para eles por que eles estão pensando de fazer isso, que eles se arrependam antes que o Senhor fique bravo com eles e chicote eles, e o Senhor fala muitas coisas para eles, fala no coração deles os segredos deles, que eles não queriam mostrar, e o Senhor fala muitas coisas para eles e descobre o plano deles, então as pessoas se arrependem e falam, Senhor, me desculpa, me arrependo, eu não vou fazer mais isso, então elas mudam. Então aí acaba a dissolução, acabou o grupinho, e o Senhor não deixa eles fazerem. E se talvez foi um grupo que realmente se rebelou, Deus castiga todos eles e espalha todos eles, e com o decorrer do tempo, um a um voltam à igreja pedindo perdão.
Então, é isso que o Espírito Santo faz. É isso que o dom da profecia faz. É isso que o dom da profecia faz. Então, vocês leiam muito bem no capítulo 12, 13 e 14 de 1 de Coríntios. Esse livro, esses escritos não foram somente para a igreja primitiva, de jeito nenhum. São para hoje e para sempre, até o dia da nossa morte, ou até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens pela sua igreja. Então, aqui diz, no verso 5, diz: portanto, quisera que todos vós falasseis em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque o que profetiza é superior e mais importante ao que fala em línguas. E diz no verso 6, portanto, irmãos, se eu for a vós falando somente em línguas, vocês não vão me entender e eu não vou conseguir aproveitar, porque vocês não vão me entender. Então, quando eu for visitar vocês, eu vou com profecia, eu vou com revelação, eu vou com ciência de Deus, com doutrina, não é? Para que vocês consigam me entender. E eu vou falar em línguas quando eu estiver sozinho, no louvor para Deus. Então, eu dou liberdade ao Espírito Santo e falo em línguas, porque isso é para a minha edificação e para louvar ao meu Senhor. Então, eu vou falar as línguas, mas diante das pessoas, vou ficar só na profecia, ou só com doutrina, ou só com ciência de Deus, ou só com revelação. Então, falar aqui, porque outra pessoa me dizia, não, mas é que a profecia é quando um homem ou um pregador fica aqui num palco e fala, isso que é a profecia. Não, isso não é profecia. A profecia, aqui está o verso, por aqui nós temos um verso-chave para que vocês entendam e consigam diferenciar o que é profecia e o que é pregação. O que eu estou fazendo neste momento aqui com vocês é um ensinamento. Eu não estou profetizando. Em momento nenhum eu estou profetizando. Eu estou dando para vocês um ensinamento ou uma pregação, como vocês quiserem chamar, ensinamento, pregação, mas eu não estou profetizando e é diferente. E por aqui temos um verso para ficar claro. E diz no... O apóstolo Paulo estava se referindo que quando ele fosse visitar uma igreja, ele ia falar no idioma deles para que todos entendessem ele e com doutrina, porque diz, se eu ficar falando em línguas, eu seria como uma trombeta, diz no verso 8, e se a trombeta der um som confuso, quem se preparará para a batalha? Com sons confusos. Então, desse mesmo jeito, assim também vós. Se pela língua não dizerdes palavra bem compreensível, como se entenderá o que dizeis? Então, no verso 10 diz, existem tantas espécies de línguas no mundo, com certeza, mas nenhuma delas carece de significação. Então, diz que no Senhor, o Espírito Santo, quando Ele dá aquelas línguas, como as pessoas não entendem elas, não podem interpretar elas, era melhor que eles ficassem calados dentro da igreja e falassem para eles mesmos e para Deus, mas que a profecia era o mais importante. Então, diz, o verso 12 diz... Então ele diz, eu aconselho vocês que quando estiverem em frente da igreja, que falem com as palavras, com o idioma normal que todos falam, para que sejam entendidos. Diz, assim também, vós, que já que almejais dons espirituais, aqui no verso 12 diz, assim também vós, já que almejais dons espirituais, procurai abundar neles, nesses dons, para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. E diz que quem fala em línguas peça a Deus conseguir as interpretar. E depois vamos passar para o verso... porque ele continua falando a respeito das línguas, que não era muito bom que no púlpito o pregador estivesse falando em línguas, se deixar levar pelo Espírito Santo e falando em línguas, todo mundo ouvindo línguas e ninguém compreendendo. Ele disse, não, é melhor deixar isso para os dias de louvor, você e Deus. Mas aqui no verso 17 diz...
Porque tu, na verdade, quando falas em línguas, estás agradecendo a Deus, mas como ninguém consegue te entender, ninguém consegue falar a glória seja para Deus, Senhor, porque não está entendendo o que você está falando. Então, não é edificado na sua vida espiritual. E no verso 18, o apóstolo Paulo diz que ele falava mais línguas do que todos. Diz, dou graças a Deus porque falo mais em línguas que todos vós. Mas, quando eu estou na igreja, na congregação, na reunião, na assembleia, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros a 10.000 palavras em línguas que não conhecem. Ele estava ensinando a prudência e a sabedoria, que quando nós estamos na igreja, pelo menos, eu também, irmãos, testifico para vocês, aqueles que estão me ouvindo, que eu falo muitas línguas. Quando eu estou orando, sempre estou falando em línguas, sempre. Eu posso durar falando em línguas 2, 3 horas, eu falo em línguas. Mas, quando eu sei que eu tenho que ensinar para as pessoas, estou aqui ensinando para as pessoas. Eu me abstenho e eu não falo em línguas, porque não vão me entender. Ia ser muito imprudente da minha parte fazer essas coisas, porque as pessoas iam achar que eu era fanática ou doida. Então eu falo no idioma natural que eu tenho. Mas quando eu estou orando para o Senhor, eu falo muitas línguas. Isso acontece comigo. Então nisso, eu faço que nem o apóstolo Paulo. Então diz aqui. Então diz o apóstolo que o nosso Deus diz que o nosso Deus fez uma promessa maravilhosa no livro do profeta Isaías, não é? Em Isaías 28:11, que Deus disse ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías, disse: na lei está escrito, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. E isso é verdade, porque diz que em outras línguas. Então, no verso 22, portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes do Evangelho, mas para os incrédulos. Quer dizer que as pessoas na igreja que falam em línguas, os incrédulos, quando ouvem essas línguas que são faladas, ou quando acontece com você mesmo essa experiência que você acaba falando em línguas, você vai acreditar no Senhor e vai dizer, realmente, essa é a igreja onde eu tenho que estar, porque aqui Deus se manifesta, porque o Senhor me deu umas línguas e eu não posso evitar elas, eu não posso controlar de falar essas línguas quando eu estou orando ou estou louvando para Deus. Então, significa que Deus está aqui. E diz que essas línguas são um sinal de Deus para o mundo, para as pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo, quando disse para os apóstolos, fiquem em Jerusalém, porque vocês devem receber o Espírito Santo, e o sinal é que vocês falarão em outras línguas, e sobre os doentes vocês colocarão as suas mãos, e vocês vão curar eles, e farão prodígios e milagres. Esse é o sinal. Quando isso acontecer nas suas vidas, vocês têm que dizer, aqui está Deus, porque é esse o sinal que Deus deu para os homens e para as mulheres, para que entendam e compreendam e saibam que Deus está aí se manifestando. Então, é o sinal, porque hoje em dia as pessoas dizem, tá, mas me dá um sinal, me dá uma prova para eu acreditar no que você está me contando. Então, para tudo eles têm que ter uma comprovante, uma prova. Então, o Senhor deu sinais, as línguas. Então você, com certeza, um dia você vai acabar falando em línguas, e quando você começar a pedir a Deus essas bênçãos, esses dons espirituais no dia de hoje, na sua congregação, e se você é sincero, então com certeza Deus, o primeiro que Ele vai te dar são as línguas, para que você acredite, e depois das línguas já vem o restante dos dons.
Então diz que as línguas são um sinal para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, mas é um sinal para os crentes. Então é por causa disso que nós, na nossa congregação, na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, nós dizemos que somos de Deus, que nós louvamos a Deus e seguimos ao Deus verdadeiro, porque na nossa congregação temos o dom da profecia. E temos já, em 50 anos, nós temos provado milhares de vezes que a profecia que Deus falou para todas as pessoas tem se cumprido. Se cumpre e está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. Por causa disso, nós estamos seguros, temos certeza que esta é a obra de Deus, que esta é a congregação de Deus. Nós estamos aqui e Deus está se manifestando entre nós. E se vocês querem também a manifestação dele, procurem, se disponham, aceitem, não duvidem mais, não falem que era só para a época dos apóstolos, não digam que é mentira, que não pode, não falem mais que quem fica aqui na frente pregando, está profetizando, isso é uma mentira. O dom da profecia é muito diferente, Deus dá e a pessoa tem que começar a impor as mãos para que comece a surgir a profecia. E também Deus, no Evangelho, o Senhor nos prometeu, além dos dons espirituais, ele nos prometeu também que ia estar levantando profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, que ele ia estar levantando na sua igreja para que saíssem pelo mundo pregando, e profetas também. Então, o profeta talvez é o único que não precisa impor as mãos para dar uma profecia. O profeta somente vai caminhando pela rua e talvez tromba em algum crente e o crente está em desespero, ele está vivendo alguma tribulação, alguma coisa difícil e fala, olha, eu estou sofrendo isso aqui. E Deus respalda o profeta no momento e o profeta fala para ele, vai em paz porque Deus vai te ajudar a resolver o problema e o seu problema já está resolvido, continue em frente. Então, a pessoa vai embora e percebe que Deus ouviu ela, que o problema acabou. É claro, o profeta do Senhor falou e Deus o respaldou. É essa a diferença, mas o dom da profecia aqui na congregação, que Deus dá para homens e mulheres, é aqui na congregação, em posição das mãos e profetizar. Sinal para a igreja, sinal para saber que Deus está conosco. E aqui diz no verso 23... Eu gostaria que todos lá lessem o verso 23, que diz: Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem em línguas, e entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Realmente dizem que estáis loucos. Mas no 24, mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado. Isso, o 25 diz, o segredo de seu coração se faz manifesto. E assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Glória ao nosso Deus. Isso é o que nós hoje estamos vivendo na nossa igreja. Isso aqui nós estamos vivendo desde faz 50 anos, porque faz uns 50 anos mais ou menos, eu cheguei, conheci essa verdade, eu conheci a Bíblia. E começamos a ler, investigar, e quando nós descobrimos os dons espirituais, então começamos a pedir para Deus, Senhor, onde estão os dons espirituais? Eu ainda não ouvi que em alguma igreja esses dons estejam ativos, agindo. E foi quando o Senhor teve misericórdia e disse, mas é que todos são materialistas, as pessoas viraram materialistas. Aqueles que falam que me buscam, que leem a Bíblia, que são cristãos, eles são materialistas, ambiciosos, eles não procuram do espiritual, eles buscam o dinheiro, eles buscam a conveniência deles, eles buscam o lucro para eles mesmos, e eles não são sinceros. Por causa disso, eu não dou o espiritual para eles, mas quando alguém se levantar
que não têm interesse nisso, que não têm ambições e têm um coração sincero e disposto para buscar o espiritual, eu vou dar para eles. Então, foi quando o Senhor começou a nos fazer a promessa maravilhosa de que Ele ia nos dar o espiritual. Nós éramos só 4 pessoas que estávamos orando de madrugada, 1 da manhã. Nós estávamos orando e éramos 4 e disse: de vocês que são tão pouquinhos desse rebanho muito pequeno, eu vou fazer uma igreja muito grande na Colômbia e no mundo inteiro. E continue em frente, eu vou respaldar vocês, vou dar dons espirituais para vocês, vou dar as bênçãos para vocês, vou dar tudo, o dinheiro para vocês conseguirem evangelizar no mundo inteiro. E vocês não vão precisar pedir para ninguém, porque eu vou dar tudo. E nós obedecemos. Então Deus começou a nos dar visões, sonhos, profecias, começou a falar conosco, Senhor. Que maravilhoso que Deus é até o dia de hoje. E até o dia de hoje que as igrejas estão, agradecemos ao Senhor pelo mundo inteiro. Então muitas pessoas de muitos idiomas e de muitas raças estão conhecendo esta maravilhosa verdade. Por causa disso, esta é a receita. Aqui o 24 e 25... Mas se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado, porque o segredo de seu coração se faz manifesto, e assim prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Realmente entre vós. Por causa disso, nós acreditamos que o Senhor está conosco. Então, é o convite para todos vocês. Então, essa aqui é a receita, a fórmula para que vocês também recebam. Porque o Senhor disse, todo aquele que quiser, todo aquele que se dispuser, eu vou dar para eles. Então, isso aqui é o mistério. Essa aqui é a receita, a sinceridade, a integridade perante Deus, honestidade, retidão, ambição zero, orgulho zero, arrogância zero, vaidade zero, tem que ser zero, procurar somente as minhas coisas e mais nada, sem egoísmos, nada dessas coisas, somente honestidade, sem mentira, mentira não tem que existir entre nós, mas a verdade é isso. Então, é isso que Deus quer. Você quer receber? Seja da denominação que você for. Se você se chama ser cristão e lê a Bíblia, é para vocês o convite, para que vocês também recebam. Por que não? Aqueles outros que dizem não ser cristãos, mas acreditam em Deus, é também para vocês o convite. Leiam e aceitem com humildade esta doutrina, esta palavra que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos experimentando isso, mas pelo contrário, eu convido que quando isso tudo acabar, essa pandemia, todas essas coisas acabarem e os templos voltarem a ser abertos, convidamos vocês, eu convido vocês para que vocês vão na igreja e recebam profecia e experimentem o que é viver, o que é ouvir a palavra do Espírito Santo, o que é ouvir a palavra por meio da profecia, que é o que Deus tem nos dado e é o que nós temos aqui e é o que tem nos unido a todos, juntinhos e unidos, num pensamento só, um só homem, um só coração, uma só fé, um só Senhor. Uma congregação. Glória seja para o nosso Deus. A honra seja para o nosso Deus. Convidados todos vocês. Aqui eu dei a receita, a fórmula para vocês, para que não perguntem tanto o que é que acontece com nós, com essa igreja ministerial de Jesus Cristo Internacional. Ler a Bíblia e se dispor com sinceridade para Deus e pedir para Deus o Espírito Santo. Agradecemos o Senhor. Vamos orar. E depois vamos cantar esse coro 119 que diz cada dia com Cristo. Então vamos estar orando. Padre Celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre de Abraham, Isaac, Jacob, a quienes les hablaste, a quienes les juraste, les hiciste un pacto. Juraste, mi Señor, por ti mismo, hiciste una promesa maravillosa a todos ellos, para que ellos, Señor, siguieran, trazaran todo este camino
con su vida, con su fe, creyendo en ti, porque ellos creyeron, mi Señor. Creyeron y por eso tú los tienes en los primeros lugares allí, en los lugares celestiales. Bendito Dios, nosotros hemos disfrutado en nuestra vida, hemos gozado en estos 50 años, hemos gozado tu presencia, hemos disfrutado tus maravillas, tus milagros, hemos visto tu mano poderosa, milagrosa, misericordiosa, hemos visto tu perdón, hemos visto tus promesas que han sido fieles, que las has estado cumpliendo al pie de la letra. Nunca se te ha olvidado nada. Nosotros nos ha tocado escribir algunas cosas porque se nos olvida, pero tú no las recuerdas. A ti nada se te olvida, Señor, y todo lo cumples y todo lo has cumplido en nosotros. Nosotros somos felices, Señor, de haber conocido este camino. Somos felices de disfrutar tu presencia, de disfrutar la presencia del Espíritu Santo, de disfrutar los dones espirituales. Nosotros sabemos, Señor, que hay un enemigo, que existe un enemigo, el diablo. Y el diablo siempre con su odio y enemigo de nosotros también, por seguir tu camino. Él viene muchas veces a hacernos males, a hacernos daños, a hacernos sufrir. O también trata de confundirnos, pero jamás lo ha logrado, jamás. Porque nosotros estamos contigo, mi Señor, y tú nos guardas. Tú peleas por nosotros. La batalla, porque todos los días estamos peleando, estamos batallando contra el enemigo. Pero tú nos das las victorias, nos das ese triunfo. Gracias, Señor. Y por eso, Señor, nosotros enseñamos a toda aquella gente que no ha experimentado vivir esas experiencias tan hermosas contigo. Ellos no han vivido estas experiencias y nosotros les contamos y por eso les decimos que crean, que sean firmes, que tengan seguridad y que no duden, porque tu mano poderosa es tan maravillosa, Señor. Tu poder es tan grande. Nos sentimos tan orgullosos de ti, nos sentimos tan orgullosos de haber creído en tu palabra, de haber creído en estos escritos que tú los vivificas con la realidad. Gracias, Padre Santo, porque tú te manifiestas entre nosotros. Nos das vida, nos das consuelo, nos alegras, mi Señor. Nos levantas, mi Señor, nos fortaleces y nos bendices en todos los aspectos, espiritual y material. Gracias porque nos das paz, felicidad y abundancia. Padre Santo, pero ahora, mi Señor, te pido por aquella gente, por aquellos que todavía no te han conocido, por los que no te conocen, han oído de ti, pero no te conocen. Te pido por ellos, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de todas estas gentes, de todas estas familias. Hay muchas familias, hay muchas gentes que sufren. Hay personas que están viviendo y sufriendo en su vida sentimental. Sea divorcios, separaciones, o sea noviazgos, o sea que hay una mujer que quiere casarse o un hombre que quiere casarse y no encuentra con quién y sufren por esto. Y ellos desean, mi Señor, que tú extiendas tu mano y los bendigas. Que cada uno tenga su pareja, pero que sean felices, que se comprendan, que te conozcan a ti para que tengan la felicidad completa. También, Señor, hay muchas mujeres madres de familia, solas, abandonadas, y no tienen para sustentar a sus hijos. Señor, extiende tu mano y bendícelas y ayúdelas. A todas aquellas personas que son víctimas de las brujerías, de las hechicerías, también, Señor, liberta, rompe cadenas, destruye la obra maligna y reprende brujería, Señor, y quita, Señor, toda maldición y dales paz también. Quita, Señor, los conflictos familiares, quita, Señor mío, todas aquellas locuras que mucha gente se está volviendo loca en el encierro, se están volviendo esquizofrénicos. Te pido, mi Señor, que escuches el clamor de esta gente, porque yo sé que ellos te claman a ti de una u otra manera, sea bien, sea mal, la forma como lo hacen. Solamente te pido, Padre, que por tu misericordia y por tu amor, tú que ves y conoces a todos, mi Señor, extiende tu mano misericordiosa, Señor, y liberta. Dales un poco de paz, un poco de libertad y de felicidad. Dales alegría. Susténtales, Señor, también con la parte material, con la comida, con el vestido, la vivienda, también el dinero para pagar todas sus deudas y todas sus necesidades, lo que tienen que pagar constantemente. Extiende tu mano, Padre mío, y bendice a todos, mi Señor. Los que están enfermos de diversas enfermedades también
que no tienen cura. Todo esto, tú, Señor, eres poder. Tú das la vida, Señor. Tú das la vida y tú la quitas, pero hay gente que quiere seguir viviendo. Escucha, Señor, su clamor. Bendice a todos, Padre Santo. Liberta y limpia, Señor. Tu misericordia para todos aquellos seres. Tu misericordia para los que te claman y te piden, mi Padre. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por mirarnos, Padre mío. En el nombre de Jesús, gloria y honra para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir por Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada dia será. Bendito o Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Obrigada. Muito obrigada, que o meu Deus abençoe vocês, que Deus guarde e proteja, e Deus ouça as suas orações. E toda vez que vocês invoquem o Senhor, Ele esteja atento a vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada.